Meu pai colocou a mão na minha barriga de 7 meses de gravidez, na frente de 20 convidados, e disse: "Só, por favor, não a crie para ser mais uma decepção cara, assim como você." A sala congelou. A taça de champanhe na minha mão tremeu. Vi minha mãe abaixar a cabeça, como sempre fazia. Vi meu marido apertar o braço da cadeira com força. E vi minha sogra, Helena, de 63 anos, advogada de família há 35 anos, levantar-se lentamente e bater com uma colher de prata em sua taça de vinho. "Boas notícias", disse ela calmamente, como se estivesse lendo cláusulas de um contrato. "Esta criança nunca vai precisar de vocês." Meu nome é Luísa, tenho 32 anos, e esta é a história do dia em que parei de tentar provar meu valor a um homem que nunca quis enxergá-lo. Se você está assistindo, por favor, inscreva-se no canal e escreva nos comentários de onde está nos acompanhando. Para entender o que aconteceu naquele chá de bebê, é preciso conhecer os 15 anos anteriores. Meu pai, Geraldo Ribeiro, supostamente construiu a Ribeiro Construções do zero. Pelo menos, era isso que ele contava em todo jantar, em todo feriado, em toda oportunidade. 3 projetos comerciais em São Paulo. Uma fortuna que ele nunca quantificava, mas sempre insinuava. Ele media o sucesso em metros quadrados e negócios fechados. Aos 17 anos, fui aceita com bolsa parcial na FGV, cursando finanças. Lembro-me exatamente do momento em que contei a ele, em seu escritório, cercado por fotos emolduradas de inaugurações de prédios. "Finanças?" Ele nem tirou os olhos do laptop. "Então você vai trabalhar para os outros? Eu não vou pagar milhares de reais para você virar funcionária." Eu fui mesmo assim. Peguei R$ 200 em empréstimos estudantis e os paguei em 8 anos, trabalhando 60 horas por semana, enquanto meus amigos viajavam e compravam casas. Para ele, isso não contava. Todo almoço de família seguia o mesmo roteiro. Em algum momento entre a entrada e o prato principal, vinha-lhe a pergunta: "E qual é o seu salário agora?" Antes que eu pudesse responder, ele comparava com o faturamento trimestral dele. "Eu ganho isso em 1 semana, querida, talvez em 2. Minha mãe mudava de assunto. Meu irmão precisava fazer uma ligação urgente. Eu sorria, concordava e dizia a mim mesma que na próxima vez teria algo impressionante para mostrar. Comecei a medir meus sucessos em números sobre os quais ele nunca perguntava. A confiança dos meus clientes, projetos entregues no prazo, noites em que eu conseguia dormir tranquila porque ganhava meu dinheiro honestamente. Mas para ele, só contavam os números dele. O segundo sinal de alerta deveria ter sido meu casamento. Há 3 anos, Marcos e eu estávamos diante de 200 convidados em um salão nobre nos Jardins. Rosas brancas, quarteto de cordas, o casamento com que sonhei quando criança. Quando meu pai se levantou para o brinde, surgiu uma esperança. Talvez fosse aquele o momento. Ele pigarreou, ergueu a taça e olhou diretamente para Marcos. "Marcos, você é um homem corajoso. Minha filha não sabe cozinhar, não sabe lidar com dinheiro e provavelmente você terá que sustentá-la pelo resto da vida." Ele fez uma pausa para a risada constrangida. "Mas pelo menos ela é bonita." Risadinhas nervosas percorreram as mesas. Eu ri junto. Como sempre. Como havia me treinado a fazer. O que não percebi foi o olhar da minha sogra. Helena Matos só havia encontrado meu pai 2 vezes até então. A 3 mesas de distância, ela segurava a taça meio erguida e o olhava com uma expressão que eu não soube decifrar na época. Muito tempo depois, ela me contou o que pensou naquele momento. "Em 35 anos de direito de família", disse ela, viu inúmeros relacionamentos fracassarem porque a crueldade era disfarçada de humor. No momento daquele brinde, ela começou a observar atentamente. Sem que eu soubesse, ela fazia anotações, datas, citações, padrões. Ela estava montando um caso, enquanto eu ria da minha própria humilhação e dizia a mim mesma que aquele era apenas o jeito dele de amar. Então chegou setembro. 7 meses de gravidez, primeira filha, uma menina. Helena insistiu em planejar o chá de bebê sozinha. Ela reservou o Salão Magnólia, uma área privada em um dos restaurantes mais elegantes de São Paulo, e cuidou de cada detalhe. A lista de convidados cresceu para 52 pessoas, família de ambos os lados, amigos próximos, colegas da Sterling & Mora, onde eu trabalhava como analista financeira sênior. "Deixe-me fazer isso por você", disse ela quando protestei por causa dos custos. "Você merece um dia em que tudo seja perfeito."
Eu queria acreditar nela. Na manhã de 15 de setembro, acordei às 6 da manhã com um nó no estômago que não tinha nada a ver com o bebê. Uma semana antes, eu tinha ligado para o meu pai e praticamente implorado para ele vir e ser amigável. Pai, eu não quero discurso e nem presente. Só quero que você esteja lá e seja gentil. Uma longa pausa e então, eu vou. Esperemos que desta vez você tenha algo a comemorar. Engoli a resposta, como tantas vezes. Enquanto eu me vestia, meu celular vibrou. Um e-mail. Remetente. Margarida Campos, CFO da Sterling e Moura. Assunto: parabéns. Confirmação oficial da promoção. Eu ia abrir, mas a campainha tocou. O florista chegou cedo e enfiei o celular no bolso sem ler. Às vezes me pergunto se tudo teria sido diferente se eu tivesse lido aquele e-mail antes da festa. Se eu tivesse entrado no Salão Magnólia sabendo quanto eu valia no papel. Talvez tenha sido melhor assim. Talvez eu precisasse entender meu próprio valor de outra maneira. Marcos me encontrou diante do espelho do quarto, uma mão na minha barriga, a outra alisando um vestido que servia melhor 2 semanas atrás. Está tudo bem? Ele perguntou, encostando-se no batente da porta. Claro. A palavra saiu rápida demais, nervosa demais. Ele veio até mim, colocou as mãos nos meus ombros. No espelho, vi a preocupação em seus olhos. Quer que eu fale com seu pai antes da festa? Estabelecer limites claros? Balancei a cabeça. Eu dou conta, faço isso há 32 anos. Isso não significa que te faz bem. Eu não tinha resposta para aquilo. Marcos me virou suavemente para ele. Ergueu meu queixo até que eu tivesse que olhá-lo. Luísa, me escuta. Eu não me apaixonei por você porque você é boa em aguentar as coisas. Eu te amo porque você merece respeito. Ele colocou a mão sobre a minha, em cima da minha barriga. E nossa filha não deve aprender que se suporta desrespeito só para manter a paz. Naquele momento, o bebê chutou exatamente contra nossas mãos entrelaçadas. Algo se deslocou dentro de mim, não quebrou. Rasgou-se como uma placa tectônica que se move. E se ele fizer de novo? Sussurrei. Se ele disser algo na frente de todos e eu congelar de novo? Marcos me puxou para perto. Então eu estarei lá e minha mãe também. Você não está mais sozinha. Assenti contra o peito dele, mas a verdade era que eu ainda não sabia o que faria. Toda a minha vida coloquei a harmonia acima da dignidade. Eu não tinha certeza se sequer sabia como escolher diferente. Helena chegou ao Salão Magnólia 2 horas antes dos convidados, com uma capa de vestido, uma caixa de decorações feitas à mão e uma pasta de couro marrom que parecia mais pesada que o normal. Você chegou cedo, eu disse, abraçando-a com cuidado. Eu sempre chego cedo, coisa de advogado. Ela sorriu, mas em seus olhos havia uma certa vigilância, como se estivesse se preparando para um julgamento, não para um chá de bebê. Enquanto arrumávamos a mesa de presentes juntas, vi que ela tirou um envelope grosso da pasta e o colocou em sua bolsa de mão. Um daqueles em que normalmente ficam documentos jurídicos. O que é isso? Seguro. Seguro? Querida, fui advogada de família por 35 anos. Não vou a nenhum evento sem um plano B. Ela deu um tapinha na bolsa. Velhos hábitos. Eu queria insistir, mas então os garçons vieram com perguntas e o momento passou. Mais tarde, enquanto ajustávamos o arco de balões, Helena disse casualmente. Falei com seus avós na semana passada, Ricardo e Doroteia. Queria saber da saúde deles. Parei, com uma fita na mão. Você ligou para os meus avós? Pessoas maravilhosas. Sua avó pediu para avisar que eles não conseguem mais fazer a viagem de Campos do Jordão até aqui, mas ela quer te dar algo depois, um presente de ambos. Que tipo de presente? O sorriso de Helena era suave e, ao mesmo tempo, impenetrável. Você saberá quando chegar a hora. Naquele momento não dei muita importância. Meus avós tinham mais de 80 anos, quase não viajavam e sempre tiveram uma relação difícil com meu pai. Valores diferentes, como diziam. Eu não fazia ideia de que aquele telefonema mudaria tudo. Às 14 horas, os primeiros convidados chegaram. Meu pai apareceu às 14h15, num terno chumbo que provavelmente custou mais que minha hipoteca mensal. Minha mãe, Patrícia, o seguia em um vestido azul claro. O sorriso dela já era um pedido de desculpas. Do outro lado da sala, vi como Geraldo I conquistou a multidão antes de sequer me notar. Apertou a mão do tio do Marcos, apresentou-se à minha colega Lívia e garantiu que todos soubessem quem ele era.
Geraldo Ribeiro, Ribeiro Construções. Talvez conheçam o nosso projeto em Alphaville. 60 milhões de reais. Concluído mês passado. Minutos se passaram até ele vir até mim. Luísa! O olhar dele percorreu meu corpo e parou na minha barriga. Você ficou bem grande. Deveria cuidar do que come, senão vai ser difícil emagrecer. Minha mãe tocou o braço dele. Geraldo, ela está grávida. Eu sei que ela está grávida. Só estou dizendo. Então ele sorriu para mim. Um sorriso sem calor. Você está ótima, querida. Eu só quero o seu bem. Senti Marcos enrijecer ao meu lado, mas apertei sua mão. Agora não. Obrigada por vir, pai. Claro, família é importante. O olhar dele já vagava pela sala. Lugar bonito. Sua sogra tem gosto. Com certeza não foi barato. A Helena foi muito generosa. Ele já não estava me ouvindo direito. Devo cumprimentar mais algumas pessoas. Falamos depois. E com isso ele se foi. Marcos se inclinou para mim. Ele mencionou o projeto de 60 milhões 2 vezes nos primeiros 15 minutos. Eu contei. Quase tive que rir, quase. Isso para ele é até pouco. Na mesa de sobremesas, Livia Chen, com quem eu trabalhava há 4 anos na Sterling Moura, me puxou para um abraço cuidadoso. Você está magnífica. Você é um amor e está mentindo, disse eu rindo. Exatamente aí, meu pai surgiu ao nosso lado, taça de champanhe na mão, o olhar fixo no blazer de grife da Lívia e em seu relógio Cartier. E quem é essa? Ele estendeu a mão para ela. Geraldo Ribeiro, pai da Luísa. Livia Chen, disse ela educadamente. Ah, então a chefe dela? Não, trabalhamos na mesma equipe, portfólios diferentes. O sorriso do meu pai ficou mais afiado. Talvez você pudesse dar a ela alguns projetos extras. Ela precisa aprender o que é trabalho de verdade. O silêncio durou exatos 2 segundos. Então Lívia riu, não de insegurança, mas de pura incredulidade. Senhor Ribeiro, a Luísa gerencia um portfólio de clientes de 200 milhões de reais, disse Lívia calmamente. Ela é uma das profissionais com melhor desempenho do nosso departamento. Ela me lançou um olhar rápido e voltou a olhar para meu pai. Na verdade, eu nem deveria dizer isso ainda, mas ela já foi indicada para uma promoção à diretora. O anúncio oficial deve sair nos próximos dias. Meu rosto esquentou. Lívia, mas é verdade, você mereceu. A expressão do meu pai tremeu brevemente, uma mistura de surpresa e irritação, antes de se transformar novamente em diversão rotineira. Diretora em uma empresa alheia. Ele riu baixinho. Isso é legal, querida, mas trabalhar para os outros, isso não é sucesso de verdade. Com isso, você só deixa outra pessoa rica. Lívia queria retrucar, mas toquei o braço dela. Obrigada, Lívia, de verdade. Então me virei para o meu pai. Pai, você nos dá licença 1 minuto? Puxei Lívia para o lado antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, antes que meu pai fosse ainda mais ofensivo. Mas o pensamento não me largava. Diretora, isso era oficial? O e-mail não lido no meu bolso de repente parecia pesado. Eu não estava presente quando aconteceu, mas Marcos me contou depois. Meu pai tinha avistado Helena na mesa de presentes e se aproximou dela como um tubarão de sua presa. Lento, calculista, avaliador. Ele parou ao lado dela, a taça de champanhe naquela postura casualmente superior que os homens assumem quando querem se sentir dominantes. Ouvi dizer que a senhora era advogada, agora aposentada, certo? Deve ser bom ter tanto tempo livre. Helena nem tirou os olhos do presente que estava se arrumando. Eu me aposentei porque quis, senhor Ribeiro, não porque fui obrigada. Claro, o sorriso dele permaneceu. Direito de família, divórcios, disputas de guarda. Não é exatamente um trabalho de grande impacto. Agora, Helena o olhou, realmente o olhou. Por anos protegi famílias de pessoas que queriam destruí-las. Achei esse trabalho muito significativo. Ela fez uma breve pausa e ajeitou uma fita. A propósito, ouvi dizer que seu projeto em Alphaville está com problemas de licenciamento no momento. Questões ambientais, se não me engano. Por exato 1 segundo, o rosto do meu pai ficou pálido. Essa informação não era pública. O atraso havia sido resolvido discretamente por outros meios. Como ela poderia saber disso? Helena sorriu amigavelmente. Ainda tenho contatos em vários setores, velhos colegas. As pessoas falam. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Não se preocupe, senhor Ribeiro, imóveis não me interessam.
Só me interesso por família. Geraldo se recuperou rápido, mas sua postura havia mudado. A arrogância casual deu lugar a uma vigilância tensa. Bem, disse ele, já recuando. Aproveite a festa. Ele se afastou mais rápido do que seria necessário. Marcos, que observava tudo de longe, captou o olhar de sua mãe. Ela assentiu quase imperceptivelmente. O que quer que estivesse naquele envelope pardo, ela estava pronta para usar. Às 15h47, meu celular tocou no meio de um dos jogos da festa. No visor apareceu vovô Ricardo, com uma foto dele e da vovó Doroteia do último Natal. Ambos sorrindo, o braço dele sobre os ombros dela, os cabelos prateados na luz. Pedi licença e fui para o corredor. Luísa, minha querida. A voz dele estava mais fina do que antes, mas quente, sempre quente. Sentimos muito não poder estar aí hoje. Sua avó está com problemas no quadril e o médico proibiu viagens longas. Tudo bem, vovô, eu entendo. Só queríamos te dizer que temos um presente para você. Helena vai te entregar depois da festa. É importante. Algo no tom dele me fez parar. Que tipo de presente? Ele ficou em silêncio por um momento. Ao fundo, ouvi minha avó dizer algo que não entendi. Você vai entender quando vir, disse ele finalmente. Mas, Luísa, quero que saiba uma coisa. Você sempre foi nosso maior orgulho. Sempre, desde o momento em que nasceu. Minha garganta se fechou. E não deixe ninguém te convencer de que você é uma decepção, continuou ele. A voz dele falhou levemente. Você nunca foi e nunca será. A única decepção nesta família são aqueles que não conseguem ver o que está bem diante deles. Eu não sabia o que dizer. Meus avós sempre foram bons para mim, mas raramente falavam do meu pai. Havia algo não dito, uma ferida antiga que eu nunca tinha entendido completamente. Eu amo vocês, disse baixinho. Nós também te amamos, mais do que você imagina. Depois que desligamos, fiquei parada no corredor por um momento, perguntando-me o que ele quis dizer com "eu saberia em breve". Marcos me encontrou lá, o celular ainda na mão. Tudo bem? Vi que você saiu. Meus avós ligaram. Eles não puderam vir, mas mandaram um presente através da sua mãe. Coloquei o celular de volta no bolso e lembrei do e-mail. Ah, recebi um e-mail da Margarida Campos hoje de manhã, nossa CFO. Ainda não li. Marcos ergueu as sobrancelhas. Num domingo? Eu sei, provavelmente algo sobre a conta Henderson. Peguei o celular de novo, procurei a mensagem. Luísa! Minha prima Ana apareceu com a câmera na porta. Vamos fazer a foto em grupo, todos estão esperando. Olhei mais uma vez para a linha de assunto. Parabéns! Confirmação oficial da promoção. Meu coração pulou uma batida. Leio mais tarde, disse eu, guardando o celular novamente. Mas Marcos tinha visto a linha. Reconhecia a expressão no rosto dele. Primeiro surpresa, depois algo suave. Orgulho, Luísa. Depois, disse eu, apertando a mão dele. O que quer que seja, pode esperar. Ele assentiu devagar, beijou minha testa. Vai, já vou indo. Quando voltei para o salão grande, eu ainda não sabia que aquele e-mail logo se tornaria uma prova. Que menos de uma hora depois, eu precisaria de cada documento para mostrar que eu não era o fracasso que meu pai me fez sentir por 15 anos. A linha de assunto se gravou na minha memória. Parabéns. Confirmação oficial da promoção. Diretora. Salário milionário. Um título que tinha peso e eu quase o tinha perdido completamente. Às 16h15, começou a parte da festa em que se abrem os presentes. Eu estava sentada em uma cadeira decorada na frente da sala, Marcos ao meu lado, enquanto família e amigos vinham à frente. Uma manta tricotada à mão pela minha tia. Um kit completo de produtos orgânicos para a bebê da Lívia. Uma caixa de música antiga da avó do Marcos, que estava na família Matos há 4 gerações. Cada presente vinha com abraços, bons votos e um calor honesto que por um momento me fez esquecer o aperto tenso no meu peito. Então meu pai se levantou. Eu também tenho algo especial para minha filha, anunciou ele tão alto que garantiu que todos olhassem. Ele foi para a frente segurando um envelope creme. A sala ficou em silêncio. Muitos esperavam algo comovente, talvez um fundo educacional, talvez uma carta pessoal. Eu deveria saber que não seria isso. Abra, disse ele, estendendo-me o envelope com um sorriso que não chegava aos olhos. Dentro havia um cheque de 5.000 e um bilhete manuscrito no papel timbrado da empresa dele. Li em silêncio. Condição:
Este dinheiro deve ser usado para essa educação do bebê, não para coisas superficiais com as quais a mãe dela costumava desperdiçar dinheiro no passado. Minhas mãos tremiam levemente. Olhei para ele, esperando estúpida e desesperadamente que fosse uma piada de mau gosto, que ele fosse rir e dizer que estava brincando. Leia em voz alta, gritou alguém do fundo. O que diz aí? Meu pai se antecipou a mim. Apenas alguns conselhos paternos, disse ele. Só quero garantir que minha neta não cometa os mesmos erros. Ele riu e procurou aprovação na sala. A Luísa, como se sabe, abandonou o MBA, não aguentou a pressão. Minha neta não deve herdar essa tendência. A sala ficou num silêncio mortal, porque aquilo não era verdade. Eu nunca tinha abandonado nada. Senti os olhares de 52 pessoas sobre mim, alguns confusos, alguns envergonhados e alguns... Lívia, Marcos, Helena, cheios de uma raiva mal contida. Pai, eu disse. Minha voz estava mais calma do que eu esperava. Eu não abandonei, eu me formei. MBA turma de 2018, com louvor. Ele fez um gesto de descaso. Formou, abandonou. Qual a diferença? No fim, você continua trabalhando para os outros em vez de construir algo próprio. A diferença é a verdade. A verdade é que você poderia ter alcançado mais. Lá estava de novo aquele tom de voz que me fazia encolher internamente até o tamanho de uma criança. Todo mundo aqui sabe que você tinha potencial, Luísa. Você só nunca o aproveitou. Ouvi a inspiração aguda da minha mãe. Geraldo, chega! Só estou sendo honesto, Patrícia. Alguém tem que ser. Ele olhou ao redor da sala como se procurasse aliados. Apoiei essa menina a vida toda, paguei a educação dela, dei todas as chances. E o que eu recebo? Uma filha que se contenta com a mediocridade. O bebê chutou forte contra minhas costelas. 1, 2 vezes. Olhei para minha barriga, para a vida dentro de mim, e algo em mim ficou claro e sólido. Essa criança ouviria essas palavras um dia. Ela veria como a mãe dela se calou, enquanto o avô a chamava de decepção. Ela aprenderia que o amor é condicional, que o reconhecimento precisa ser merecido e pode ser retirado a qualquer momento. Se eu não o parasse. Se eu não decidisse diferente. Mas eu não sabia como. Por 15 anos, engoli minhas palavras, mantive a paz, interpretei a boa filha que não fazia ondas. Eu não sabia como ser outra coisa. Abri a boca para me defender, para finalmente dizer algo. Naquele momento, meu pai colocou a mão na minha barriga, a palma da mão dele quente através do tecido do meu vestido. Possessiva, como se estivesse reivindicando algo que lhe pertencia. Este bebê, disse ele alto o suficiente para todos, é sua chance de fazer certo. Uma segunda rodada. Ele me olhou diretamente e suas próximas palavras caíram como pedras em água parada. Só, por favor, não a crie para ser mais uma decepção cara, assim como você. A música de fundo suave que Helena havia escolhido parecia subitamente ensurdecedora no silêncio que se seguiu. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar, não conseguia fazer nada além de ficar ali, com a mão do meu pai sobre minha filha não nascida e suas palavras ecoando na minha cabeça. Decepção, cara. 15 anos de críticas comprimidos em 2 palavras, ditas na frente de todas as pessoas que eu amava e respeitava. Vi minha mãe abaixar a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Vi Marcos pular da cadeira, o rosto pálido de raiva. Vi a boca aberta da Lívia, incrédula. Vi minha prima Ana, paralisada, com a câmera meio erguida. E então vi Helena. Ela já estava de pé, movendo-se. A colher de prata em sua mão capturou a luz quando ela a ergueu contra a taça de vinho. O som claro e cristalino de metal no vidro cortou o silêncio como uma lâmina. Todas as cabeças se viraram. Helena estava no meio da sala, completamente composta. Sua postura era a de uma mulher que havia enfrentado testemunhas hostis e advogados adversários por 35 anos. Seus olhos encontraram os do meu pai e neles havia algo que eu nunca tinha visto dirigido a ele antes. Absoluta e inabalável certeza. Senhor Ribeiro, disse ela. Sua voz chegou a cada canto da sala. Fiquei 3 anos em silêncio, desde o casamento da sua filha, desde que vi o senhor humilhá-la na frente de 200 pessoas e chamar isso de brinde. Ela fez uma pausa e deixou as palavras surtirem efeito. Isso acaba hoje. A mão do meu pai escorregou da minha barriga. Ele se virou para Helena com a expressão de um homem que não estava acostumado a ser questionado em seu próprio território.
Com licença, disse ele rispidamente. O senhor me ouviu. Helena pousou sua taça de vinho com precisão calculada. Documentei seu comportamento com a Luísa por 3 anos. Cada comentário, cada suposta piada, cada momento em que o senhor a diminuiu na frente de pessoas que deveriam, na verdade, protegê-la. Geraldo riu curto, duro, incrédulo. Documentou. O que é isso? Um tribunal? Isto aqui é um chá de bebê, uma celebração de nova vida. A voz de Helena permaneceu perfeitamente calma, mas já que o senhor decidiu transformar isso em outra coisa, tenho um anúncio a fazer. Ela enfiou a mão na bolsa e puxou o envelope pardo que eu tinha visto antes. Prendi a respiração. Que diabos é isso? A diversão de Geraldo deu lugar a algo mais tenso, mais cauteloso. Isso, disse Helena, é uma cópia autenticada de um documento jurídico. Mais especificamente, o último testamento de Ricardo e Doroteia Carvalho. A sala pareceu encolher. Alguém arfou. Talvez minha mãe, talvez eu mesma. Meus pais. O rosto de Geraldo perdeu toda a cor. Como a senhora? Por que a senhora? O senhor os enviou para mim na semana passada. Helena abriu o envelope devagar, deliberadamente. Depois que liguei para eles para saber sobre o estado de saúde e mencionei como o senhor tratou a neta deles no casamento há 3 anos, eles ficaram profundamente perturbados. Eles me pediram para revisar os documentos do espólio. Ela tirou várias páginas, cada uma com selos oficiais de cartório. Quer que eu leia a seção relevante, Sr. Ribeiro, ou prefere sair um pouco e se poupar desse vexame? Geraldo não se moveu. Ele não conseguia. Ninguém na sala conseguia. Helena deu um sorriso breve, sem qualquer calor. Vou considerar isso como um sim. Antes de continuar, deixe-me fazer uma pergunta. Ela ergueu o olhar. Você já foi menosprezado por um membro da família na frente dos outros? Como lidou com isso? Escrevam nos comentários. E se você está gostando desta história, clique em gostei e inscreva-se no canal para não perder o que minha sogra vai revelar agora. Pois o que ela leria a seguir mudaria tudo. Helena segurou o documento com os braços estendidos, os óculos de leitura no nariz, cada movimento digno de uma advogada com 35 anos de experiência. Este é o último testamento autenticado de Ricardo Alves Carvalho e Doroteia Maria Carvalho, datado de 28 de agosto de 2024 e reconhecido em cartório em Campos do Jordão, São Paulo. Agosto, 3 semanas atrás. Meus avós tinham mudado o testamento 3 semanas atrás. A seção relevante diz o seguinte: a voz de Helena preencheu a sala como um depoimento em tribunal. Nós, Ricardo e Doroteia Carvalho, em pleno gozo de nossas faculdades mentais, revogamos por este meio todas as disposições testamentárias anteriores. Excluímos expressamente nosso filho, Geraldo Raimundo Ribeiro, de qualquer herança, legado ou outro benefício de nosso espólio. Meu pai emitiu um som, algo entre um suspiro e um rosnado. Helena continuou imperturbável. Tomamos estas decisões com pleno conhecimento e intenção consciente. Devido ao abuso emocional sistemático de nossa neta, Luísa Ribeiro Schneider, por parte de Geraldo durante um período de 15 anos. Testemunhamos sua crueldade, seus menosprezos e sua recusa consistente em reconhecer o valor dela. A sala estava em silêncio absoluto. Eu ouvia meu próprio batimento cardíaco, alto e irregular. Não permitiremos que o trabalho de nossas vidas apoie tal comportamento. Portanto, determinamos que todo o espólio, com valor estimado de 12 milhões de reais, seja transferido diretamente para nossa neta, Luísa Ribeiro Schneider, administrado em fideicomisso para ela e seus descendentes. Helena abaixou o documento e olhou para meu pai. Seus pais o excluíram completamente do testamento, Sr. Ribeiro, exclusivamente por causa da maneira como o senhor trata sua filha. O rosto de Geraldo tinha ido de pálido para cinza-cinza. Sua boca abriu, fechou. Nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez na vida, vi meu pai completamente sem fala. Isso é mentira, ele finalmente conseguiu soltar. Na segunda palavra, a voz dele quebrou. Ele pulou para frente e arrancou os papéis da mão de Helena. Seus olhos voaram desesperados pelas páginas. Isso é falso, isso tem que ser falso. Meus pais nunca fariam isso. Ele folheou apressadamente até a última página, procurando qualquer coisa que pudesse provar que não era real.
Esse selo do cartório, essa assinatura, falsificado, tem que ser falsificado. Helena permaneceu perfeitamente calma. Os dados do cartório estão na última página. O senhor pode ligar para lá à vontade. Tenho certeza de que eles mantêm registros organizados. Eu vou processar, vou contestar isso. O que exatamente o senhor quer contestar, senhor Ribeiro? A voz de Helena cortou a gagueira dele como um bisturi. Seus pais estão vivos. Eles são capazes. Eles tomaram essa decisão com aconselhamento jurídico completo. Não há nada para contestar. Geraldo olhou em pânico pela sala, procurando desesperadamente por apoio. O olhar dele parou na minha mãe. Patrícia, diga alguma coisa. Diga a eles que isso é loucura. Minha mãe levantou a cabeça devagar. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas sua voz estava firme. Geraldo, talvez você devesse parar de falar. O quê? Eu disse. Pare. Ela se levantou, as mãos tremiam, mas as costas estavam retas. Pare de falar pela primeira vez na sua vida e olhe-se o que você fez. Geraldo a encarou como se a estivesse vendo pela primeira vez. Em 35 anos de casamento, ela nunca o tinha mandado calar uma única vez. Essa é minha família, disse ele alto. A voz falhou. Esses são meus pais, minha herança. Vocês não têm o direito. Seus pais, interrompeu Helena calmamente, decidiram proteger a neta deles do senhor. Isso deveria lhe dizer algo. O rosto de Geraldo se contorceu. Raiva, humilhação e algo que parecia quase medo lutavam pela supremacia. Ele perdeu o controle da sala e todos podiam ver. No meio desse caos, Marcos estava de repente ao meu lado. Luísa, disse ele baixo, urgente. O e-mail, você precisa ler agora. Ele colocou meu celular na minha mão. A tela já estava aberta. A mensagem de Margarida Campos visível. Li uma vez, depois outra. As palavras borravam e voltavam a ficar nítidas enquanto lágrimas, que eu nem tinha percebido, caíam sobre o display. Leia em voz alta, disse Marcos. Todos devem ouvir isso. Minhas mãos tremiam, mas encontrei minha voz. Querida Luísa, comecei. É com grande prazer que confirmo oficialmente sua promoção a diretora de gestão de portfólio de clientes a partir de 1º de outubro de 2024. Engoli em seco. Seu novo pacote de remuneração inclui um salário base de R$ 1 milhão, um bônus de desempenho de até 15%, além de opções de ações com prazo de 4 anos. Fiz uma breve pausa. Esta promoção reflete seu desempenho excepcional, sua dedicação aos nossos clientes e sua liderança na equipe. Parabéns! Você mereceu isso. Com os melhores cumprimentos, Margarida Campos, diretora financeira da Sterling e Moura. A sala explodiu. Lívia foi a primeira a reagir com um grito de alegria que provavelmente quebrou todas as regras sociais de um chá de bebê. Eu sabia! Ela agarrou meu colega Davi pelo braço. Eu não disse que ela viraria diretora? Aplausos percorreram a sala. Minha tia chorava. A avó do Marcos irradiava felicidade. Até pessoas que mal me conheciam aplaudiam junto, levadas por aquele momento. E no meio de tudo estava meu pai, imóvel. O testamento ainda em suas mãos, enquanto a história dele desmoronava diante dos olhos de todos. Decepção, cara. R$ 1 milhão por ano. A conta não fechava, nunca tinha fechado. Ele só nunca quis ver. Helena esperou até que os aplausos diminuíssem antes de falar novamente. Senhor Ribeiro. A voz dela tinha a autoridade tranquila de uma alegação final. O senhor me perguntou antes o que eu planejava. Agora o senhor sabe. Ela caminhou lentamente até ele, cada passo calculado. Há 3 anos assisto o senhor diminuir sua filha, zombar das decisões dela, menosprezar as conquistas dela e desvalorizá-la na frente de pessoas que a amam. Ela parou a um braço de distância dele. Vi como ela chorou depois de almoços de família, como duvidou de si mesma, apesar de cada sucesso, como tentou repetidamente ganhar um reconhecimento que o senhor nunca quis dar. Geraldo começou a falar, mas Helena ergueu um dedo, um gesto que havia silenciado testemunhas e advogados adversários por décadas. Ele se calou. Ainda não terminei, disse ela calmamente. Sua filha gerencia um portfólio de 200 milhões de reais. Ela acaba de se tornar diretora em uma das empresas financeiras mais respeitadas de São Paulo. Ela concluiu com louvor um programa que o senhor afirma que ela abandonou.
e em 2 meses ela será mãe. A voz dela ficou um pouco mais suave, mas só um pouco. Ela nunca precisou do seu reconhecimento, nunca precisou do seu dinheiro e com certeza nunca precisou da sua crueldade. Ela se virou para mim, os olhos calorosos. Luísa, querida, você não é uma decepção. Nunca foi. Então ela se virou novamente para Geraldo e o calor desapareceu. E a boa notícia, Sr. Ribeiro. A notícia que eu queria dar hoje é que esta criança nunca vai precisar do senhor. Nem do seu dinheiro, nem do seu amor condicional, nem dos seus padrões impossíveis. Ela apontou para a sala cheia de pessoas que tinham assistido a tudo. Ela tem uma família, uma de verdade, e o senhor não faz parte dela. A sala prendeu a respiração. Eu senti. As pessoas esperavam o que eu faria. Por 15 anos eu não fiz nada. Sorri, concordei, encontrei desculpas, mantive a paz. Mas essa paz nunca tinha sido real, era apenas silêncio. Lentamente me levantei, uma mão na minha barriga e fiquei de frente para o meu pai. Pai. Ele me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto nele, algo entre desafio e medo. Por anos tentei te dar orgulho, eu disse. Trabalhei mais duro do que qualquer pessoa que eu conhecia. Paguei meus empréstimos estudantis sozinha. Construí uma carreira da qual realmente me orgulho. Minha voz estava calma, mais calma do que eu esperava. E mesmo assim, nunca foi o suficiente para você. Não importa o que eu fizesse. Nunca foi o suficiente. Luísa, eu ainda não terminei. Ele quis intervir. Mas eu sim, interrompi bruscamente. E não pedi desculpas. Não desta vez. Por muito tempo acreditei que se eu alcançasse só mais um sucesso, mais uma promoção, mais um objetivo, você finalmente me veria, finalmente sentiria orgulho. Balancei a cabeça devagar. Agora eu entendo. Nunca foi sobre minhas conquistas. Era sobre controle, sobre eu me sentir pequena o suficiente para precisar da sua aprovação. Coloquei ambas as mãos na minha barriga, onde minha filha se movia inquieta. Vou criar esta criança para que ela conheça seu valor. Não porque alguém o valide, mas porque ela tem valor por si mesma. E vou protegê-la de qualquer um, realmente qualquer um, que queira convencê-la do contrário. Olhei diretamente nos olhos dele, inclusive de você. Você está me cortando fora? A voz dele soava incrédula. Seu próprio pai? Estou estabelecendo um limite pela primeira vez na minha vida. Respirei fundo. Você não é bem-vindo na vida da minha filha enquanto não conseguir nos tratar com respeito básico. O que aconteceu em seguida surpreendeu a todos, inclusive a mim. Minha mãe se levantou. Patrícia Ribeiro, a mulher que por anos alisou as arestas do marido, desculpou suas piadas e manteve a paz a qualquer custo. Ela caminhou e parou ao meu lado. Geraldo, disse ela, calma, mas clara. Fiquei em silêncio por tempo demais. Meu pai a encarou como se ela tivesse subitamente ganhado um segundo rosto. Patrícia, o que é isso? Eu estou falando agora, ela o interrompeu. Ela se virou completamente para ele e em seus olhos vi algo que nunca tinha visto lá: determinação. Por 35 anos, disse a mim mesma que o silêncio mantinha nossa família unida, que tudo ficaria bem se eu apenas não fizesse ondas. Ela segurou minha mão e a apertou firme. Mas ver você colocar a mão na barriga da minha filha grávida e chamá-la de decepção na frente de todas as pessoas que ela ama. A voz dela falhou. Mas ela continuou falando. Isso não é família, Geraldo. Isso é um sequestro. A sala estava em silêncio absoluto. Eu deveria tê-la protegido, disse minha mãe. Agora as lágrimas corriam livremente pelo rosto dela. Ela não as enxugou. Toda vez que você a diminuiu, eu deveria ter dito algo. Cada piada cruel, cada padrão inalcançável. Toda vez que você a fez chorar, eu deveria ter me levantado. Ela apertou minha mão. Sinto muito, Luísa. Sinto muito por não ter te protegido antes. Então ela se virou mais uma vez para Geraldo, que parecia ter envelhecido anos nos últimos 5 minutos. Vou ficar na casa da minha irmã hoje à noite. Precisamos conversar, mas não aqui e não antes de você estar pronto para ouvir. Ela me beijou na bochecha, sussurrou. Eu te amo e saiu da sala sem olhar para trás. Meu pai ficou ali sozinho, pela primeira vez na vida realmente sozinho. Geraldo deixou seu olhar vagar pela sala uma última vez. Rostos o olhavam. Alguns cheios de pena, alguns cheios de aversão, nenhum cheio de compreensão. Parceiros de negócios,
a família da esposa, os amigos e colegas da filha. Todos tinham acabado de testemunhar sua desmontagem, não causada por outros, mas revelada pelo seu próprio comportamento, documentado e nomeado. Não vou ficar aqui para ser tratado com desrespeito, disse ele, ajeitando o paletó, as mãos tremendo levemente. Isso é uma armadilha, uma conspiração. A voz de Helena permaneceu calma. Isso não é desrespeito, Sr. Ribeiro. Isso são consequências. Ele apontou primeiro para ela, depois para mim, perdendo o fio da meada. Isso ainda não acabou. Acabou sim, disse eu baixinho. Pelo menos não vai continuar até que você esteja pronto para assumir a responsabilidade por suas ações. Não eu feri seus sentimentos. Não eu só estava brincando. Responsabilidade real. O maxilar dele se tensou. Por um momento, achei que ele fosse explodir, fazer um de seus discursos sobre todos os sacrifícios que fez por esta família, sobre nossa ingratidão, sobre como ele era a verdadeira vítima. Mas algo na sala havia mudado. O público para o qual ele sempre atuou não estava mais participando. Sem mais nenhuma palavra, ele se virou e saiu. A porta se fechou atrás dele com um clique suave. Por um momento, ninguém se moveu, ninguém falou. Então, alguém começou a aplaudir. Não sei quem foi. Talvez Lívia, talvez o tio do Marcos, talvez um dos garçons que assistiam da entrada da cozinha. O aplauso se espalhou, como uma onda, até que a sala inteira aplaudia. Não pelo drama, não pelo espetáculo, mas pelo fim. Fiquei ali, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, o braço da minha sogra em volta dos meus ombros, e permiti algo que eu não sentia há 15 anos. Liberdade. Se você leu até aqui, tenho uma pergunta para você. Acha que Luísa deveria dar mais uma chance ao pai? Ou esse limite foi o correto? Escreva sua opinião nos comentários. Leio cada um deles e se você conhece alguém que está em uma situação parecida, compartilhe este vídeo. Às vezes, saber que não se está sozinho é o primeiro passo para a mudança. As consequências surgiram em 48 horas. O mundo dos negócios de São Paulo é menor do que se pensa. Todo mundo conhece todo mundo e boatos se espalham mais rápido que relatórios trimestrais. Até a manhã de segunda-feira, o telefone de Geraldo tocou sem parar, mas não com parabéns. Geraldo, ouvi algo perturbador no fim de semana. Era Ricardo Paiva, parceiro dele no projeto de Alphaville. Algo sobre uma cena no chá de bebê da sua filha. As pessoas estão comentando. Na terça-feira, a história tinha evoluído, como as histórias costumam fazer. Você soube? Geraldo Ribeiro foi deserdado pelos próprios pais? Dizem que ele abusou emocionalmente da filha por anos. Ouvi dizer que a esposa o deixou bem no meio da festa. E a filha parece ser uma executiva de alto nível, ganha quase 1 milhão por ano e ele a chama de decepção. Na quarta-feira, as consequências se tornaram tangíveis. O problema de licenciamento que Helena apenas mencionara e que Geraldo acreditava que seria resolvido discretamente, de repente ficou mais complicado. O estudo de impacto ambiental agora exigia documentos adicionais. O contato na prefeitura, que tinha prometido acelerar tudo, parou de responder. Na quinta-feira, seu sócio pediu uma reunião. Escute, Geraldo, sua vida privada não me interessa, mas interessa aos meus investidores. Eles estão fazendo perguntas sobre seu julgamento, sobre seu caráter. Ricardo Paiva recostou-se na cadeira. Talvez precisemos reestruturar o acordo de parceria temporariamente. Reestruturar, o equivalente corporativo de vamos procurar outra pessoa. Geraldo Ribeiro passou a vida inteira construindo uma reputação, uma marca, uma imagem de sucesso, controle e segurança inabalável. Bastou um único chá de bebê para explodir a fundação e as rachaduras se espalharam. Uma semana após o chá de bebê, minha mãe ligou. Luísa, preciso te contar uma coisa. Eu estava sentada na sala, pés no puff. Helena tinha insistido que eu tomasse chá descafeinado, que esfriava na mesa lateral. O bebê dava cambalhotas sob minhas costelas. O que foi, mãe? Falei com um advogado. Vou entrar com o pedido de separação judicial. Quase deixei a xícara cair. Mãe, você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de algo. A voz dela soava diferente de antes. Mais clara, mais forte. Por 35 anos me convenci de que silêncio é a mesma coisa que paz. Mas nunca houve paz, Luísa, disse ela. Só silêncio. E silêncio não é a mesma coisa. Eu não sabia o que responder.
Minha mãe sempre tinha sido a que mantinha tudo unido, que equilibrava, explicava, pedia desculpas, que justificava o comportamento do meu pai porque um confronto parecia difícil demais. Vou ficar com sua tia Carol por enquanto, continuou ela. Já comecei a procurar um apartamento próprio. Algo pequeno, só para mim. Mãe, Minha voz falhou. Estou orgulhosa de você. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu deveria ter feito isso anos atrás. Deveria ter te protegido. Você está fazendo agora, eu disse baixinho. É isso que importa. Quero estar presente no parto, se você me permitir. Claro, respondi imediatamente. Então hesitei. Mas, mãe, preciso que você faça uma coisa antes. Ela esperou. Quero que você comece uma terapia, com alguém que entenda dessas dinâmicas. Preciso saber que você não vai deixar o papai te puxar de volta. Seguiu-se uma longa pausa. Isso é justo, disse ela finalmente. Já tenho uma consulta, terça-feira, às 10 horas. Pela primeira vez na vida, minha mãe escolheu a si mesma, e eu nunca a tinha amado tanto. O primeiro e-mail chegou 2 semanas depois do chá de bebê. Assunto: precisamos conversar. Luísa, acho que deveríamos conversar sobre o que aconteceu. Talvez eu tenha dito algumas coisas que soaram mal, mas você precisa entender. Fui pego de surpresa. Sua sogra me expôs na frente de todos. Isso não foi justo. Sou seu pai. Mereço uma chance de me explicar. Me ligue. Eu não respondi. O segundo e-mail veio 3 dias depois. Luísa, não entendo por que você está me ignorando. Sempre quis apenas o melhor para você. Talvez eu tenha sido duro às vezes, mas só porque sabia que você podia mais. Isso é realmente tão ruim? Sua mãe perdeu o juízo, ela fala em separação. Isso está destruindo nossa família. Você precisa falar com ela e trazê-la à razão. Encaminhei o e-mail sem comentários para a Helena. O terceiro e-mail veio 1 semana depois. Luísa, sinto muito se você se sentiu magoada com minhas palavras na festa. Eu só queria te dar um feedback honesto. É isso que pais fazem, mas acho que você está exagerando. Me manter longe da minha própria neta é cruel. Essa não é a filha que eu criei. Estou disposto a deixar isso para trás se você estiver, mas você precisa ceder um pouco. Helena leu todos os 3 e-mails e balançou a cabeça. Vê o padrão? Disse ela. Sinto muito se você se sentiu magoada. Isso não é um pedido de desculpas, é transferência de culpa. Ele não se arrepende do comportamento dele. Ele só se arrepende da sua reação a isso. E o que eu faço agora? Nada. Ainda não. Ela pousou a xícara de chá. Mudança real não surge de uma conversa, mas de trabalho contínuo, terapia, autorreflexão, responsabilidade. Enquanto ele não fizer isso, palavras são apenas ruído. 3 semanas depois da festa, liguei para meus avós numa tarde de domingo. Vovô, aqui é a Luísa. Minha querida, disse ele com carinho, embora mais fraco que antes. Pensamos muito em você. Como você está? E o bebê? Estamos bem. Ela chuta como uma louca. Respirei fundo. Vovô queria agradecer pelo testamento. Ficou silêncio por um longo tempo. Depois ouvi a voz da minha avó, levemente abafada, quando ela pegou na extensão. Luísa, querida, deveríamos ter feito isso anos atrás. Por que agora? Perguntei. O que mudou? Meu avô suspirou. Quando Helena nos ligou depois do seu casamento há 3 anos e nos contou o que Geraldo disse no discurso, ficamos horrorizados. Mas nos convencemos de que era algo único, que ele mudaria. Ele não mudou, disse minha avó baixinho. Ele piorou. E continuamos encontrando desculpas. Continuamos esperando. Quando Helena ligou de novo mês passado, continuou meu avô, e nos disse que ele ainda te diminui, ainda faz você se sentir sem valor, soubemos que precisávamos agir. Não podíamos permitir que nosso dinheiro fosse usado como arma contra nossa neta. Lágrimas silenciosas corriam agora pelo meu rosto. Nós amamos o Geraldo, disse minha avó. Ele é nosso filho. Mas amor não significa facilitar a crueldade. E você, Luísa, é a melhor coisa que saiu desta família. Sempre foi. Eu não preciso do dinheiro, eu disse. Só precisava saber que vocês estão comigo. Você tem os 2, minha querida, disse meu avô com voz embargada. Você tem os 2. E essa sua garotinha vai crescer sabendo que é amada. Realmente amada, não sob condições. Em 17 de novembro de 2024, às 3h42 da manhã, nasceu Doroteia Helena Schneider. 3 quilos e 290 gramas, cabelo escuro e cheio,
o nariz do pai e meu queixo teimoso. Na sala de parto estavam 4 pessoas: Marcos, Helena, minha mãe, que àquela altura já tinha 8 semanas de terapia e aprendia lentamente a estabelecer seus próprios limites. E eu. Meu pai não foi convidado. Ele mandou flores para o hospital. Um arranjo enorme de rosas brancas com um cartão. Parabéns, estou aqui quando você estiver pronta, pai. Pedi à enfermeira para deixá-las na sala de espera, para quem quisesse pegar. Quando colocaram Doroteia nos meus braços pela primeira vez, entendi algo que nunca tinha ficado totalmente claro para mim antes. Aquele milagre minúsculo, perfeito, se contorcendo e chorando, se orientaria por mim. Por segurança, por amor, pelo seu senso de valor próprio. Inclinei-me perto do ouvido dela e sussurrei minha primeira promessa de vida para ela. Você nunca vai precisar merecer meu amor. Nunca vai precisar provar que é boa o suficiente. Você é o suficiente, exatamente como é, e sempre será. A mão de Marcos encontrou a minha. Helena enxugou os olhos com um lenço. Minha mãe estava ao pé da cama. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto olhava para a neta com um olhar cheio de amor selvagem e protetor. Doroteia Helena, disse eu alto o suficiente para todos, nomeada em homenagem a 2 das mulheres mais fortes que conheço. Uma que me mostrou que um legado é feito de amor, não de dinheiro, e outra que me ensinou que nunca é tarde demais para defender as pessoas que amamos. Helena riu através das lágrimas. Sem pressão, ratinha. Toda a pressão, corrigi sorrindo. E ela vai ser incrível. 6 meses após o nascimento de Doroteia, escrevi um e-mail para meu pai. Foi o primeiro contato direto que iniciei desde o chá de bebê. Passei 3 dias lapidando cada frase, consultando Helena, minha terapeuta, e Marcos. Nenhuma palavra foi escolhida ao acaso. Pai, estou escrevendo para estabelecer condições claras para qualquer relacionamento futuro entre nós e entre você e Doroteia. Não faço isso para te punir. Faço para proteger minha família, eu incluída. Se você quiser fazer parte de nossas vidas, o seguinte deve acontecer. Você começará a terapia com um profissional licenciado especializado em padrões de comportamento narcisista. Não uma sessão, pelo menos 6 meses com comprovante. Você me escreverá uma carta de desculpas, uma de verdade. Nada de sinto muito se você se sentiu magoada. Nada de mas. Uma carta que nomeie ações concretas, assuma total responsabilidade e não contenha nem condições nem acusações. Nos primeiros 2 anos, todos os encontros com Doroteia acontecerão apenas na presença de Marcos ou Helena, sem exceções. Isso não é negociável. Não são castigos, pai. São medidas de proteção. Eu te amo. Sempre amei. Mas amo mais a minha filha e não vou permitir que ela cresça em um ambiente onde crueldade é vendida como honestidade e controle como amor. A porta não está fechada, mas a chave está com você, não comigo. Luísa. Cliquei em enviar antes que eu pudesse me questionar novamente. 3 meses se passaram sem resposta. Então, numa manhã de terça-feira, apareceu um e-mail curto na minha caixa de entrada. Luísa, comecei a ver alguém. Dr. Roberto Bastos, em Alphaville. Foram 2 sessões. Ainda não estou pronto para a carta, mas estou tentando. Pai! Não era o suficiente. Ainda não, mas era um começo. 1 ano após o chá de bebê, eu estava sentada no meu novo escritório na Sterling & Moura, diretora de gestão de portfólio de clientes. A placa com meu nome na mesa às vezes ainda parecia irreal. No aparador atrás de mim estava uma foto emoldurada de Doroteia com 10 meses. Sorriso desdentado, cachos selvagens. Ao lado, uma foto menor da última visita dos meus avós. 4 gerações de mulheres Carvalho, a mão da minha avó colocada como uma bênção sobre a cabeça de Doroteia. Minha mãe tinha finalizado o divórcio 3 meses antes. Ela morava agora num pequeno apartamento, fazia trabalho voluntário numa iniciativa de leitura e encontrava-se, cautelosamente, nervosamente, com um professor aposentado do clube do livro dela. Todo domingo ela via Doroteia, e nenhuma vez desculpou o comportamento do meu pai. Helena continuava Helena, afiada, protetora, sempre pronta com um conselho jurídico ou uma taça de vinho, dependendo da situação. Ela era a avó que Doroteia merecia, uma que estava lá sem condições. E meu pai, ele estava em terapia há 6 meses. Ele tinha escrito 2 rascunhos para uma carta de desculpas.
Helena leu ambos e os rejeitou como insuficientes. Ele ainda não tinha conhecido Doroteia, mas estava tentando. Pela primeira vez na vida, ele estava realmente tentando. Eu não sabia se ele conseguiria. Não sabia se o dano poderia ser totalmente reparado algum dia. Algumas feridas deixam cicatrizes e alguns padrões são profundos demais. Mas de uma coisa, eu tinha certeza. Não esperava mais pelo reconhecimento dele. Eu não media mais meu valor pelos padrões inalcançáveis dele. Eu não era mais a menina que sorria para humilhações para manter a paz. Eu era Luísa Schneider, diretora, mãe, filha de pessoas que me amavam e de pessoas que estavam aprendendo a amar. E pela primeira vez na minha vida, isso era o suficiente. Muito obrigada por assistir até o fim. Se esta história tocou você, deixe um like e inscreva-se no canal para nos apoiar. E se quiser ouvir mais histórias sobre limites claros em famílias tóxicas, confira o vídeo linkado na descrição. É sobre uma mulher cuja mãe tentou roubar o dia do casamento dela.